Pessoal, boa noite para todos. Eu vou dar início à nossa aula. Quem for chegando, eu vou admitindo e vai pegando aí o bonde andando, tá? Tema da nossa aula de hoje é sobre gráficos. Faremos hoje leitura de gráfico e montagem, né, do gráfico, como se monta o gráfico. Não é nada complicado, porém, é preciso prestar bastante atenção no que deve ser feito, né? Especialmente as informações que são colocadas nos eixos das abscissas e ordenadas. É um gráfico cartesiano. Mas aí eu vou lembrando vocês. Deixa eu só compartilhar a tela aqui. Pessoal, aqui está nosso roteiro de hoje, né? Roteiro 14. O roteiro 14 é sobre a temática que eu acabei de falar para vocês. Interpretação e construção de gráficos. Nós temos 2 vídeos para acompanhar, né, essa construção. Eu vou passar para vocês os vídeos e em seguida a gente já vai para os exercícios. Tá aparecendo o gráfico para vocês? O vídeo tá aparecendo aí para vocês? Sim. Tá. Sim. Professor, tá sem áudio o vídeo. Tá sem áudio? Espera aí. Deixa eu ver o que está acontecendo. Tá ok, tá ok, tá ok, tá ok, tá ok. Normal. Bem, aqui para mim tá tudo normal. Deixa eu ver. Vou acionar as legendas, se não conseguir ligar o som, pelo menos legenda vai ter. Tá tendo som agora ou não? Eu vou ligar o vídeo de novo. Se tiver sem som, me avisa. Representa o aquecimento de uma amostra dessa substância. Tá dando para ouvir agora. Tá dando pra bem ouvir? baixo. Tá bem baixinho? Então, aqui para mim, eu tô ligado no máximo do meu notebook. Tá em 100% o fone de ouvido aqui e os alto-falantes. Eu não sei porque tá Mas não baixo. tem nenhuma configuração para configurar o áudio da stream? Que o áudio Peraí. tá sempre pelo só. Oi?
Não tem nenhuma configuração para fazer o áudio sair pela stream do Zoom? Só se for no Zoom. Peraí, deixa eu parar o vídeo e ver se eu consigo ver pela configuração do Zoom. Qual é o nome do negócio? Tem configuração de áudio aqui no Zoom. Tenta ver alguma relacionada com a stream. Alto-falante, fone de ouvido, alto-falante, Ou saída, teste. compartilhamento de tela. Isso está falando. Ó, do microfone está baixo, vou aumentar. Venha, filho, venha. Tá, no compartilhamento de tela. Maximizar, habilitar, controle adorado. Tá, vamos ver agora se melhorou. Peraí. Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o Estuda Mais. Tá sem som ainda. Tipo, o que dá pra gente ouvir é os ruidinhos saindo do áudio do computador. Eu não sei como fazer para ter som. É por isso que eu botei aqui a legenda. Ok. Tá?
Já tá bom esse. Vamos ver o outro. Tem outro. Espera aí, deixa eu preparar o vídeo. Meu pai. Mais daqui. Deixa eu... desligar este. Abrir o outro. Tá aparecendo o vídeo novo para vocês? Oi? Sim, tá sim. Sim. Tá com som agora? Agora tá bem alto aqui. Tá com Sim. som? Tá com som agora, né? Beleza. Eu acho que o áudio sumiu, professor. Então, o áudio da professora aqui tá baixo para mim. Eu tô achando que aí tá saindo mais baixo ainda. Então eu vou deixar com legenda porque não sei como eu faço para poder aumentar a voz dela. Depois de 24 minutos, a temperatura foi -15, está diminuindo. Então, trata-se de...
2 minutos. Muito bem. Agora vamos ver a atividade, voltando para a nossa atividade. Deixa eu pegar lá. Tela cheia. Pronto, pessoal, já que a gente acompanhou nos vídeos a interpretação do gráfico e outro vídeo de construção de gráfico. Eu vou fazer aqui a interpretação desse gráfico junto com vocês, tá? Se alguém não entender, por favor, fale. Pode me interromper durante a explicação, caso não entenda alguma coisa. Na atividade 1, vocês têm que olhar os gráficos e responder as perguntas. Para cada gráfico, são 5 perguntas. Então, vão ser 5 respostas para o gráfico 1 e 5 respostas para o gráfico 2. Pergunta A, item A. Temperatura do ponto de fusão. Então, primeiro, o gráfico 1 é um gráfico de aquecimento. Começa com a temperatura baixa, termina com a temperatura alta. É de aquecimento. E ele tem 2 degrauzinhos, tá?
são 5 patamares. Só que o patamar na horizontal, retinho, representa a temperatura fixa, temperatura que não muda. Quando ocorre no gráfico de material, tiver 2 degraus ou 2 patamares que representam uma única temperatura, a gente diz que é uma substância pura. Então, o gráfico 1 e o gráfico 2 são gráficos de substância pura. No gráfico 1 está aquecendo. O que significa isso? Começa sólido, depois derrete e vira líquido. Em que temperatura que vai derreter? 328 ou 1620? Quem que... 328. Maravilha. Então, o derretimento, o nome técnico é fusão. Então, 328 é o ponto de fusão. A resposta A do gráfico 1. Aí continua esquentando, vai chegar uma hora que vai ferver. Qual a temperatura que ferve? 1620. 1620. Isso, é a temperatura do ponto de ebulição. No item C, ainda interpretando o gráfico 1, é o tempo necessário para começar o processo de fusão e ebulição, respectivamente. A fusão começa em que tempo? 10 minutos? Começa no tempo 10 minutos. Então, ali está perguntando o início, o começo. Então, demora 10 minutos para começar a derreter, para começar a fundir. Tá? E quando é que começa a ebulição? 35. 35. Então, a ebulição vai acontecer quando passar 35 minutos. No item D, ele pergunta a duração, o tempo, né, para ocorrer os processos de fusão e ebulição, respectivamente. Então, a fusão começa em 10 minutos. Termina quando? Em 20. A diferença de tempo, durou quanto tempo para derreter? Durou 10 minutos. Durou 10 minutos. Então, a resposta é isso, né? Duração da fusão, 10 minutos. E a ebulição, começa em que tempo, termina em que tempo? 35 e termina em 50. 35 e 50. Dá quanto tempo? A diferença? Dura 25 15 minutos. minutos. 15 minutos. 15 minutos. Cuidado com a matemática. 50 menos 35 é 15. Então, a duração do processo de ebulição são 15 minutos. No item E, por quanto tempo a substância permanece no estado sólido e no estado líquido, respectivamente? Então, o sólido começa lá no tempo 0 e vai ficar sólido até quanto tempo? Oi? Qual gráfico que é? Começa zero, Entendi. né? Ele está perguntando quanto tempo que esse material ou que a substância ela fica sólida e quanto tempo que fica líquido. Se começa com 0, né, eu não tenho como saber quanto tempo ficou antes disso, mas começou com 0. Ele fica sólido até 10. Então, quanto tempo ficou sólido? Ficou 10 minutos. Ficou 10 minutos sólido. Ficou 10 minutos. Pelo menos esta é a informação do gráfico, né? 10 minutos que ele ficou no estado sólido. E aí começa a derreter, derreteu tudo em 20 minutos. Daí fica líquido dos 20 minutos até quanto tempo? Quando é que ele começa a ferver? Fica 15 minutos líquido. Isso, ele fica líquido totalmente a partir dos 20 minutos e vai começar a ferver em 35. Então, o intervalo de tempo que ele está apenas líquido é de 20 a 35. A diferença, 15 minutos. Gráfico 1. Todo mundo entendeu? Alguém tem dúvida? Então, vamos para o gráfico 2. O gráfico 2 é um gráfico de resfriamento. Começa quente, termina frio. Aí ele pergunta lá, item A, temperatura de fusão. Como é que eu vou saber a temperatura de fusão se o negócio está esfriando?
Tem que olhar lá embaixo, nos últimos. Eu tenho que observar o seguinte, Temperatura né? de fusão não é 90? Oi, 90? É, Não, não não, começa lá senhora. de cima? Se começa Não, quente, desculpa. ó, presta atenção. Começa quente, o gráfico mesmo mostra ali as letrinhas representando o estado do material nos patamares. Então, começa com G. G é G de quê? De gás. Então, ele começa quente no estado gasoso. Para ter fusão, eu tenho que começar, ou pelo menos estar com o material no estado sólido. Então, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que ver aqui é o seguinte: esse gráfico é um gráfico de resfriamento, não vai ter fusão e nem ebulição. Para eu considerar isso, eu tenho que considerar que no tempo que vai mudar de gás para líquido, que é a temperatura de condensação, se eu for fazer o contrário, em vez de resfriar, se eu for esquentar, a temperatura de mudança de estado vai ser a mesma. Então, nesse patamar, onde está escrito GL, que gás vira líquido, se for o contrário, estiver esquentando, vai ser a mesma temperatura que o líquido vai virar gás. E que temperatura que é essa? Eu puxo aqui no gráfico, é maior que 40, menor que 60, metade, fica no meio dos dois. Qual é o número que fica entre 40 e 60? 50. 50. 50. Então, 50 é a temperatura onde o gás vira líquido quando está esfriando e quando o líquido vira gás quando está aquecendo. Então, a temperatura de ebulição é 50. Resposta já B. No segundo patamar do gráfico, está mostrando que o líquido se congela, vira sólido. A temperatura ali no patamar fica entre 0 e 20. Qual que é a temperatura média? 10. 10. Então, em 10 graus, ocorre a temperatura de solidificação quando está esfriando. Se eu estiver esquentando, ele vai derreter em que temperatura? Na mesma. Então, 10 graus é a temperatura que muda de líquido para sólido e, se for o contrário, de sólido para líquido. Então, a temperatura de fusão, ponto de fusão do gráfico 2 é 10 graus. E a temperatura de ponto de ebulição, 50 graus. Entenderam? Sim. Não entendeu? Tudo bem? Posso passar para o próximo? Próximo item, C. O tempo necessário para iniciar os processos de ebulição, de fusão e ebulição, respectivamente. Então, nesse gráfico, não dá para ver isso. Por quê? Porque é um gráfico de resfriamento. Então, quando estou esfriando o material, né, ainda mais que ele começou gasoso, ele não vai derreter e ele não vai ferver, vai acontecer o contrário. O gás vai se condensar e o líquido vai se solidificar. Então, você tem que botar essa observação. Né? Observação, como o gráfico é de resfriamento, né? Não há processo de fusão e nem de ebulição. Aí dá para ver o início da condensação, que acontece com 5 minutos, e o início da solidificação, que acontece em 15 minutos. Essa informação do início da solidificação e do início da condensação, vocês escrevam se quiserem, porque a pergunta não é essa. A resposta da C é só escreve. Como o gráfico é de resfriamento, não tem processo de fusão nem de ebulição. Essa aí já é uma resposta aceitável. Letra D. Duração do tempo para ocorrer os processos de fusão e ebulição, respectivamente. Aí dá para saber por analogia. Como para condensar demora de 5 a 10, são 5 minutos, o processo inverso é o mesmo. Então, o tempo, você pode escrever assim, é como o tempo de condensação, do processo de condensação e ebulição são iguais, né, só que invertidos, o tempo também é igual, vai ser 5 minutos. E para a fusão e solidificação,
também vão acontecer no mesmo tempo. 20 menos 15, 5 minutos. Aí dá para a gente saber porque o tempo é igual, só muda, só inverte o processo. No item E, é por quanto tempo a substância permanece no estado sólido e no líquido, respectivamente. Então, o líquido vai do tempo 10 até o tempo 15, 5 minutos, e o sólido do 20 a 25, também 5 minutos. Então, nesse gráfico aqui, vai dar 5 minutos para os dois. Tudo bem? Perguntas? Não havendo Professor, perguntas. você pode repetir a D do gráfico 2, por favor? Então, a D, ó, duração do tempo para ocorrer os processos de fusão e ebulição, respectivamente. Então, processo de fusão não tem no gráfico. O que tem no gráfico que dá para associar? O processo de solidificação, tá? O processo de solidificação demora 5 minutos, que é 20 menos 15. Quando essa substância estiver aquecendo, também vai demorar o mesmo tempo, 5 minutos. Tem que escrever com essas observações, tá? O processo de ebulição não tem no gráfico, mas tem o de condensação, que é 5 minutos. 10 menos 5 é 5. E se o gráfico for invertido, for de aquecimento, vai ser o tempo que vai demorar a ebulição. Atividade 2. Na tabela a seguir estão listados os valores de temperatura em função do tempo, obtidos experimentalmente para o aquecimento de uma substância. Inicialmente, a substância está no estado sólido. Letra A, construa o gráfico. Letra B, em cada patamar indique os estados físicos da matéria. E C, indica o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Eu vou fazer o gráfico na folha de caderno, sem régua, sem nada. Tá? Só para mostrar para vocês que dá para fazer. Quem tiver dificuldade, vocês podem usar papel quadriculado, que é aquele que a mulher usou na explicação da aula, tá? Eu vou montar aqui para vocês. No eixo das ordenadas, eu vou colocar a temperatura. No eixo das abscissas, tempo. O tempo é em minuto, a temperatura em graus Celsius. Então, eu vou colocar assim. Pode ficar tranquilo que eu vou tirar foto para vocês para mostrar, tá? No eixo da temperatura, tem uma temperatura negativa abaixo de zero. Eu vou colocar menos 10, usando a própria risca do caderno. E acima, cada risquinho do caderno, eu vou colocar 10. Então, vai ser 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, até 80. E do tempo vai até o 13. Vou colocar cada risquinho aqui, 13. Tem que ser do mesmo tamanho, tá? Se for usar 1 centímetro para número 1 de 1 minuto, o minuto 2 vai ser 20 centímetros, e assim por diante. Beleza, aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Agora eu vou montar o gráfico. Quando a temperatura for 10 negativo, o tempo é 0. Então eu marco aqui, vou fazer até de vermelho, fica mais fácil de ver. Quando o tempo for 1 minuto, a temperatura é 0. Quando o tempo for 3 minutos, a temperatura é 20. Está errado esse gráfico aqui. O
tempo, ele é de sequência, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O 3 repetiu. No primeiro 3 ali é 2, tá? Eu ia falar isso já, professor. Eu fiz o meu, só que não tinha a Eu também temperatura tive esse. do É. 2 e nem do 8. Tá, do 8 a gente vai. O 8, o cara que fez esse gráfico aqui deu uma mancada. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, não tem 8. Tá, vou considerar o 9 como sendo 8. Tá? Então, vamos lá. No 2 é 20, no 3 é 30, no 4, 45, no 7, peraí, no 4, 45, no 5, até o 7, né? Aí no 8